que vocês estão? Espero encontrar todos bem. Vamos estudar a lição 3, Estrutura do meu corpo. A lição é que o aluno deverá saber, no final, para concluir, deverá saber ele que o Criador desenvolveu o esqueleto com o objetivo de sustentar e proteger os órgãos. Então, a função dos ossos será para proteger e sustentar o corpo, os órgãos. Ele deverá sentir desejo de cuidar do corpo corretamente para ter um completo desenvolvimento. Deverá responder desejando usar seu corpo para ajudar os outros e trazer almas para Jesus. E a senha: não me vestistes de pele e carne e não me juntastes com os ossos e tendões? Está em Jó, capítulo 10, versículo 11. Os recursos que nós iremos precisar nessa aula é a Bíblia, o dicionário e as imagens da página 21. Conquistando a atenção. Toda casa precisa de uma estrutura para que seja forte pois sustentar o peso de toda construção não é algo simples nem fácil. Uma casa sem base, ela não permanece de pé. Então, ela precisa de uma base, de uma sustentação. Você já ouviu falar em desabamentos causados por falha na estrutura? Esses acidentes acontecem pelo fato de não ter sido usados materiais ou métodos adequados na base ou estrutura da construção. Você sabe quais estruturas devem sustentar as paredes de uma casa? Colunas e vigas feitas com material adequado, armações de ferro preenchidas com concreto. Nosso corpo também tem uma estrutura especial composta de ossos. Como eles participam da sustentação do nosso corpo? O estudo dos ossos tem a ver com a nossa vida espiritual? É o que vamos investigar na lição de hoje. Então, nós vamos estudar um pouquinho qual é a função dos ossos, sempre lembrando de como é a estrutura de uma casa. Não se constrói uma casa sem antes fazer a estrutura dela. Agora, nós vamos apresentar a lição. A orientação que está na nossa revista de orientações diz para distribuirmos os versos das perguntas na folha de atividades entre os alunos, responder as perguntas da lição junto com os alunos, na medida em que aparecem na lição. Da mesma forma que as colunas e vigas sustentam a estrutura de uma casa, os ossos sustentam o nosso corpo. Quando você nasceu, tinha em torno de 270 ossos na pequena estrutura. Um adulto tem cerca de 206, porque alguns deles se fundem entre si à medida que o corpo cresce. Todos esses ossos ajustados e juntos formam o esqueleto. Vocês já viram a foto de um bebê na barriga? Aqui, ó. A foto de um bebê na barriga da mamãe. Por causa da flexibilidade de seus ossos, ele consegue ficar naquela posição. Então, quando o bebê está lá na barriga da mãe, os seus ossos não são rígidos, eles são mais flexíveis, né? Olha lá. Aí a gente vai mostrar isso aqui para os nossos aluninhos. Quando nascemos, nossos ossos são formados de um material flexível chamado cartilagem. Ao crescermos, a cartilagem na maioria dos ossos se endurece e forma um novo osso duro. Mexa em uma orelha ou nariz, aqui ó, orelha, nariz. Não são flexíveis? Eles são formados de cartilagem. Agora pegue a sua perna. Ela já passou pela transformação de uma cartilagem para o osso. Para segurar o esqueleto em pé o funcionamento em perfeita harmonia, o Criador fez as articulações, tendões, nervos, os ligamentos, juntas de encaixe, vértebras, discos, entre outros. Os ossos são fortes e resistentes porque contêm
minerais, tais como cálcio, fósforo, magnésio. Alimentos saudáveis e as atividades físicas são indispensáveis a fim de manter a máquina humana forte e preparada para toda boa obra. Você tem mantido o seu corpo saudável para a sua honra, para a honra de nosso Deus? O Criador desenvolveu o esqueleto com o objetivo de proteger os nossos ossos. Do contrário, o nosso delicado cérebro seria danificado se não estivesse dentro de uma caixa de ossos. Os pulmões e o coração poderiam ser perfurados se não houvesse a gaiola das costelas. Sem a proteção da coluna vertebral, nossos nervos seriam feridos e ficariam paralisados. O esqueleto dá uma forma ao nosso belo corpo e nos ajuda a carregar o próprio peso. Os ossos da coluna não sofrem atritos uns com os outros. Sabe por quê? Porque o Criador pensou nisso antes e inseriu entre eles suaves almofadas, chamadas discos. Sua função é proteger o corpo de trepidações e nos ajudar a inclinar para frente, para trás, mover-se para todos os lados. Bem, tudo isso não faria sentido se não houvesse uma finalidade. Deus nos deu ossos fortes para que pudéssemos trabalhar para a sua honra e sua glória. Só percebemos essa intenção divina quando ajudamos os nossos pais nos deveres do lar, quando levamos as compras de um idoso em sua casa ou pedimos doações para os mais necessitados. O espírito voluntário é algo que cativa as pessoas e nos dá muita alegria. Isso toca o coração do Criador e nos leva a encontrar ainda mais graça diante da sua face. Então, de nada vale essa máquina que nós carregamos se não for para servir. Então, nós precisamos servir, porque essa máquina foi construída para uma finalidade de ajudar, né? Aplicando a lição, Deus nos deu ossos fortes para que pudéssemos trabalhar para a sua honra e glória, ajudando a aliviar as cargas dos que necessitam e levando a salvação aos outros. É o que a gente acabou de comentar, né? Curiosidade, vocês sabiam que o planeta Terra também possui ossos? Ouçam, pai e filho empenham-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. A Terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas, planícies, entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, nas altas e abruptas como hoje são, mas de formas regulares e belas. As rochas altas e desnudas não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície, correspondendo aos ossos da terra. As águas estavam distribuídas regularmente. As montanhas, as colinas, as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e altas e majestosas árvores de todas as espécies, muitas vezes maiores e mais belas do que são agora. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos deleitavam-se e regozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. Então, nosso planeta também tinha uma estrutura para que protegesse, né, para que formasse a nossa terra. Desejo que vocês tenham uma boa lição com seus alunos. É muito importante levar as imagens, muito mesmo. Se puder levar em um tamanho maior, de preferência ali do tamanho deles, tamanho real, ficaria muito mais didático, muito mais legal para eles observarem, para eles lerem, para eles se compararem.
questão de tamanho, né? Então, seria muito bom levar o esqueletinho do tamanho deles. Desejo um bom estudo para vocês e que Deus abençoe.